Graça e paz, família, graça e paz, meu querido amigo, graça e paz, meu amado irmão. Gratidão damos a Deus pela oportunidade de outro momento das nossas vidas, a gente poder doar nosso tempo para meditar na palavra do Senhor, mergulhar nos seus ensinos e com isso a gente passar a ter, vamos dizer assim, uma referência nas nossas decisões. E essa referência não ser mais a nossa própria referência, mas ser a referência do Senhor para as nossas vidas. E ainda assim, tem vezes, mesmo com essa bússola, tem vezes que a gente ainda fica confuso para poder tomar a decisão. Não são fáceis decisões, são complexas por vezes, mas a gente, quanto mais próximo, mais íntimo do Senhor, certamente o resultado será muito mais satisfatório e muito mais agradável ao nosso Deus. Vivemos para agradar o Senhor, tá? Passou-se o tempo da gente agradar a nós mesmos, as nossas carnes, as nossas concupiscências. Acabou esse tempo. Se você realmente quer uma vida de comunhão, uma vida de paz, uma vida de relacionamento, de intimidade com Deus, acabou o tempo das decisões que são favoráveis às nossas intimidades, aos nossos desejos promíscuos. Acabou. Agora vivemos para agradar literalmente o Senhor. Tá certo? Gratidão damos a Deus, não é isso? Hoje, dia 21 de novembro de 2024, a gente vai continuar nossa sequência de meditações no segundo livro de Samuel. Hoje o capítulo que veremos é o capítulo 16. E no capítulo 16, nosso versículo base será o versículo 23, e diz assim nele: E era o conselho de Aitofel que aconselhava naqueles dias, como se a palavra de Deus se consultara. Tal era todo o conselho de Aitofel, assim para com Davi, como para com Absalão. Isso aqui nós fizemos a leitura desse versículo na Bíblia Almeida Revista e Corrigida, e por tradição, né, a linguagem dela é um pouquinho mais difícil pelo tipo de tradução que ela utiliza, às vezes palavras como ela utiliza. Então a gente vai ler esse mesmo capítulo, esse mesmo versículo na Bíblia da linguagem de hoje, que ela é meio que, vamos dizer assim, já não só traduzida, mas a essência, o autor, na sua tradução, considera primeiro o entendimento que ele faz para depois passar esse entendimento para a gente. E por vezes fica um pouco mais claro, né, para a gente, já que aqui na Almeida Revista Corrigida ele leva um pouco a literalidade, mais ou menos como as palavras foram organizadas, tentando buscar o significado de cada uma. Na linguagem de hoje não, a gente vê o contexto como todo e vamos dizer assim, lança a semente do contexto. Então na linguagem de hoje, o mesmo capítulo, que é o capítulo 16, o versículo 23, está escrito: Naquela época, os conselhos que Aitofel davam eram seguidos como se fosse a própria palavra de Deus. Tanto Davi como Absalão os seguiam. Então temos um cenário aqui de alguém que aconselha os reis, né? Que aconselha os reis, e os reis cumprem. No caso, os reis aqui envolvidos, primeiro foi o rei Davi, e o segundo está sendo ouvido aqui, o rei usurpador, é o rei Absalão, pai e filho, numa guerra. Num primeiro momento, nós estamos vendo que é uma guerra, na verdade, muito mais destruída pelo lado de Absalão do que Davi. Davi, ele foge dessa guerra. E nessa fuga dessa guerra, claramente a gente percebe que deixa de haver, então, por exemplo, derramamento de sangue de uma forma intensa. Então, Absalão não encontra resistência para se estabelecer dentro do reinado. Ele não só encontra resistência, como ele já passa, vamos dizer, até mesmo ser amado, utilizando-se das suas características mentirosas, né, que ele, vamos dizer assim, se colocava à disposição para ouvir todo o povo, muito afeiçoador, muito, vamos dizer assim, propagador de
um homem capaz de oferecer a justiça na individualidade de cada necessidade. Ele fazia isso com o povo, quanto aproveitando-se até das suas características físicas, porque o homem era extremamente belo, assim como também foi Saul, o homem que não tinha qualquer defeito na sua constituição, desde o cabelo da cabeça até a planta dos pés. Assim, pelo menos, traz a Bíblia. Esse é o cenário que nós temos. Então, temos um homem chamado Aitofel, um homem respeitado dos seus conselhos, um homem, vamos dizer assim, inicialmente que dentro dos seus conselhos, parece ter uma íntima relação com o Senhor. Mas claramente aqui, para que a gente possa entender isso aqui, a gente precisa voltar um pouquinho atrás. Primeiro entender, a gente precisa saber qual foi o conselho que Aitofel deu e se esse conselho efetivamente agradaria ao Senhor, né? Aitofel, agora lembrando-se que Aitofel se levantou contra o próprio Davi, aproveitou essa rebelião, aproveitou esse movimento, né, contra Davi e se colocou à posição, ele se colocou ali ao lado do novo rei Absalão. Se a gente for parar para analisar a pronta resposta de Aitofel e a pronta resposta de Uzai, a gente poderia dizer que no coração de Aitofel o que ele se colocou foi uma tradução daquilo que Uzai, quando foi questionado por Absalão, porque se aquele era o posicionamento dele contra o inimigo, já que Uzai era amigo de Davi, né? Então Absalão, assim que Uzai se apresenta para servir Absalão, ele, vamos dizer assim, meio que desconfiado, meio que ele questiona. Ele disse assim, lá no versículo 17 para Uzai: porém Absalão disse a Uzai: é esta a tua beneficência para com o teu amigo, porque não foste com o teu amigo? Ou seja, praticamente desconfiando, não vendo com lealdade, não vendo com clareza. Ele com o pé atrás em relação a Uzai. E Uzai vai dar a resposta que, na verdade, ele serve aos reis que são instituídos por Deus, que serve ao povo, que serve ao rei e que serve a Israel. É essa a preocupação dele, muito maior do que servir a um homem específico. Quando ele dá essa resposta, ele dá uma resposta sensata, porque ele, como, vamos dizer assim, conselheiro, ele com capacidade de, assim como Aitofel, de levar a aconselhar o rei a tomar grandes decisões ou decisões acertadas, ele se posiciona de uma forma equilibrada, na verdade, dizendo que ele está sempre servindo ao cargo e não a pessoas, independente de efetivamente a gente ter, vamos dizer assim, uma relação às vezes de proximidade com a pessoa. Mas temos que vamos dizer assim, na resposta de Uzai, compreender a nossa função diante para com a nossa nação do que a nossa individualidade diante de uma pessoa. E talvez na resposta de Aitofel tivesse um pouco disso, mas não se traduz. Na verdade, a Bíblia não explica o porquê Aitofel, que é ligado a Batseba, né, ele se posiciona. É como se tivesse alguma mágoa em relação ao que Davi fez a Batseba. E o conselho dado por Aitofel a Absalão fosse o seguinte, está escrito lá no versículo 21, e é um conselho que é pedido por Absalão. Haja vista, por exemplo, o posicionamento, aquilo que Uzai havia respondido. Lembraram-se que Aitofel já estava do lado de Absalão. E Uzai estava ali chegando. E Uzai, ele vai representar, como a própria Bíblia diz, ele é amigo de Davi. E esse peso, essa amizade, ele vai se confrontar com aquilo que ele diz, que nós vimos aqui, que ele disse a Absalão. Vai se confrontar porque ele é meio como se funcionasse como espia, um X9, é alguém que está ali para poder colher aquilo que está sendo feito e fornecer essas informações para Davi. Ele basicamente ali é um olheiro, ele está como olheiro. Então,
A Bíblia traz ele como olheiro no sentido porque ele valoriza a relação de fidelidade que ele tem com o rei Davi. Ele compreende no coração dele que a assunção do rei Absalão não é uma assunção dada por Deus, é uma assunção, na verdade, usurpada. E na hora que Absalão faz adequadamente, buscando o aconselhamento, já que Aitofel vai representar uma voz dita pelo Senhor, vai representar vamos dizer assim, um entendimento do que é a vontade de Deus. Então, nesse aspecto, Absalão, um homem, vamos dizer assim, mentiroso, um homem vingativo, um homem, na verdade, que está tomado por sentimentos que o afastam de Deus, ele tem uma decisão ali que indica assim, uma preocupação, um servir, não agir de sua própria, vamos dizer assim, de seu próprio raciocínio. E ele busca o conselho. E o conselho que o Aitofel nos dá, que é justamente o que está no versículo 21, diz assim: e disse Aitofel a Absalão: entre as concubinas de teu pai, que deixou para guardarem a casa, e assim todo Israel ouvirá que te fizeste aborrecível para com teu pai, e se fortalecerão as mãos de todos que estão contigo. E no 22, estenderam, pois, para Absalão uma tenda no terrado, e entrou Absalão às concubinas de seu pai perante os olhos de todo Israel. Nós temos aqui uma vergonha pública, vamos dizer assim, um conselho que vai afastar praticamente de forma definitiva a possibilidade de Davi e Absalão, vamos dizer assim, entrarem em comunhão, se perdoarem. É um conselho, na verdade, é um conselho eivado de mácula, é um conselho eivado de, vamos dizer assim, de ações, de atitudes que vão desagradar a Deus por completo. Mas, para que a gente possa ter uma compreensão mais plena, a gente, sobre esse conselho de Aitofel, um homem que tinha intimidade com Deus, e um homem que os seus conselhos eram respeitados, né? Porque agradava ao Senhor, a gente precisa voltar um pouquinho lá no devocional de ontem mesmo, e a gente ir lá no versículo 31 do capítulo 15, que lá vai dar uma marcação, vai nos direcionar porque Aitofel assim respondeu. A gente tem que sempre lembrar, eu acho que um dos grandes desafios da gente é ver todo o movimento do homem sobre a face da terra e a gente realmente confiar em sua plenitude, que Deus tem um controle sobre tudo, porque a gente está o tempo todo discutindo a soberania de Deus e o livre-arbítrio, vamos dizer assim, o livre-agir do ser humano, ou seja, o que coloca o ser humano nessas situações de enrascada, se seria exatamente o seu livre-arbítrio ou se seria o próprio movimento que Deus, muitas vezes, por meio de seus profetas, já anuncia, já mostra claramente que vai acontecer, né? A palavra de Deus já mostra. Então, a gente tem diversas vezes profetas na Bíblia falam uma coisa e, às vezes, muitos anos depois, aquilo vai se confirmar. A gente tem isso, por exemplo, de uma forma clara, uma forma exemplificativa, é a própria, vamos dizer assim, durante a crucificação de Jesus, quando eles disputam as vestes de Jesus, os soldados disputam, e isso lá, o Velho Testamento, ele trata esse simbolismo e se confirma na cruz. Uma outra coisa, que os ossos de Jesus não seriam quebrados, é dito em Salmos, é dito em Isaías, e lá na cruz isso se confirma. Então, são várias as passagens bíblicas que mostram isso, sobre essa soberania. Aí a gente às vezes fica com dificuldade de compreender como é que algo hoje que é anunciado, sem a gente ter qualquer sinal, qualquer cenário que identifica isso, vai por vezes, por gerações passar, até ele se confirmar, nos mostrando o verdadeiro agir de Deus, o controle sobre as coisas. E às vezes a gente não compreende. Eu mesmo sempre digo isso, quando Deus está estabelecendo uma justiça, ou deixando aparentemente aos meus olhos de estabelecer aquilo que deveria ser aos meus olhos justo, a sua aplicabilidade, e Deus não estabelece, como é o caso da própria história de Davi aqui,
que centraliza muito na questão de Batseba, que você vê, é uma sequência de ações, é uma sequência de consequências por aquilo que ele fez lá em Batseba, mas às vezes Davi já estava praticando certas imoralidades, certas mentiras, certas coisas lá atrás, mas Deus, por algum motivo, tratou de uma forma de justiça. O que dá isso é que ele tem controle sobre tudo, somente ele tem a plenitude das coisas. E por isso, aos meus olhos, aparenta a sua justiça ser injusta. E isso certamente deve trazer tristeza ao meu coração, porque se eu não compreendo, é porque minha natureza humana está, vamos dizer assim, ainda se sobrepondo sobre a minha necessidade espiritual de relacionamento com o nosso Deus. E voltando então àquilo que, sobre o conselho de Aitofel, a gente vai lá no capítulo 15, como foi dito, no versículo 31, e diz assim: então fizeram saber a Davi, dizendo, também Aitofel está entre os que se conjuraram com Absalão. Pelo que disse Davi, ó Senhor, transtorna o conselho de Aitofel. Olha só, Davi faz uma oração, nós lemos na Almeida Revista e Corrigida. Davi faz uma oração assim que toma conhecimento que Aitofel está agora ali para aconselhar Absalão, e ele pede para que os conselhos de Absalão não sejam, os conselhos de Aitofel não sejam adequados, não produzam os resultados que ajudem a Absalão a prosperar naquela época. Pelo contrário, ele faz com que os conselhos, ele pede para que os conselhos de Aitofel, ele pede para que o conselheiro Aitofel produza conselhos que talvez até prejudiquem, que sejam contrários aos propósitos. E a gente vê isso com mais clareza, mais uma vez eu vou ler também na Bíblia, Nova Tradução da Linguagem de hoje, que lá está escrito assim, ó, quando contaram a Davi que Aitofel havia passado para o lado de Absalão, ele disse, ó Senhor Deus, faze com que os conselhos de Aitofel atrapalhem os planos de Absalão. Então é isso que vai fazer. Ele dá um mau conselho, um conselho perverso, um conselho que vai, vamos dizer assim, criar e fazer com que o seu pai seja desmoralizado, envergonhado, ridicularizado, passe publicamente uma vergonha que está, talvez, na raiz do próprio coração de Absalão. Talvez, muito provavelmente, porque se a gente voltar também nos nossos devocionais que nós vimos lá no capítulo 12, você lembra do capítulo 12? Você lembra quando o profeta Natan se apresenta a Davi e mostra para Davi que ele era aquela pessoa que tinha praticado aquilo contra aquela ovelhinha daquele homem pobre? Se lembra disso? Pois é, e ele deu algumas, vamos dizer assim, algumas consequências, né? Algumas profecias para a vida de Davi. E na vida de Davi a gente vai lá e ele diz assim, ó, lá no versículo 11 do capítulo 2, diz assim, assim diz o Senhor, eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti. Ou seja, ele dizia lá essa profecia, tá vendo? Ele dizia assim, olha, de dentro da tua casa eu levantarei filhos teus, gente da tua raça, gente da tua família, vai se levantar contra ti. E tomarei, ele diz assim, agora Deus diz assim, tomarei tuas mulheres perante os teus olhos. Olha as concubinas de Davi aí, onde é que elas estão? E as darei a teu próximo. Quem é esse teu próximo? É o próprio filho de Davi, é o próprio Absalão, que está sendo utilizado por Deus, que tem o controle sobre tudo, para oferecer vergonha das tuas mulheres perante este sol, porque o que tu fizeste oculto, que foi o pecado contra Batseba, mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante o sol. Ou seja, Davi, não adianta, tu serás envergonhado. A tua prática, a tua imoralidade, aquilo que tu fizeste, aquilo que tu tentaste esconder, agora a gente vem trabalhando. Tu já perdeu a tua filha, quer dizer, tua filha já foi estuprada, teu filho já foi assassinado, irmão já se levantou contra irmão, e agora o teu reino e a tua vergonha vai se tornar pública, Davi. Aí parece então que a gente está vendo que Deus quer simplesmente fazer maltratar Davi. Não, por final de tudo a gente precisa ver que é o trabalhar de Deus. Às vezes Deus precisa trabalhar de uma forma dura, de uma forma com a mão pesada, para que a gente efetivamente entenda que o agir de Deus está sobre nós. Quando a gente olha esse capítulo como um todo, ele tem outras, vamos dizer assim, outras lições,
mas eu preferi não abordar, fui simplesmente para esse ponto, tá bom? Fica na graça de Deus Pai Todo-Poderoso, que o Senhor possa te sustentar, possa estar contigo e que a gente possa fazer uma relação de caminhada, de fé e de fidelidade e como irmãos em Cristo, tá bom? Que Deus te cuide, meu irmão.